Olá, meus amores e minhas amoras! Tudo bem com vocês? Espero que esteja, tá? Vamos todo mundo se cuidar para ninguém ficar doente, tá bom? Hoje, aprovei aqui para falar com vocês sobre a nossa aula de língua portuguesa, tá? Na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos falar sobre o relato pessoal, né? O que é o relato pessoal? O relato pessoal é uma história contada por quem viveu aquela história, uma história real, tá? É quando a gente vai relatar, contar uma história que aconteceu com a gente, tá? Então, nós vamos falar sobre o relato pessoal, tá? Todo mundo tem uma história para contar, para relatar, né? Uma história verdadeira, né? Diferente dos contos de fadas, das crônicas, dos poemas, de todas aquelas outras historinhas que a gente vê lá na sala de aula, tá? Então, a nossa leitura, ela vai ser feita no nosso livro de língua portuguesa, mais uma vez lá no livro, né? A gente vai fazer. E nós vamos ler lá na página 156 o relato pessoal, a sopa de baleia, tá? Alguém já ouviu falar nessa historinha? Não? Então, aqui foram duas irmãs que contaram essa história. E daí eles colocaram lá no nosso livro, tá? Vou ler para vocês. Sopa de baleia. Numa manhã bem cedo, vimos muitos borrifos. De repente, uma baleia veio bem perto do barco. Depois, um grupo de 4, 5, um monte delas. Elas rodeavam o barco. Eram tantas que não dava para contar. Pareciam centenas. Era como se o mar fosse uma sopa de baleias jubarte. Elas passavam tão perto que nosso veleiro ficou balançando. Eu nunca vou esquecer daquele dia, tá? Quem contou essa história aqui foram as irmãs Laura, Tamara e Marininha Klink, tá? Elas estavam viajando lá na Antártida e vocês vão ver no livro de vocês a imagem da baleia, tá? Ó, aqui tem a imagem da baleia para vocês verem, tá? Então, elas contaram, elas relataram uma coisa que aconteceu com elas, tá? Elas estavam viajando lá em alto mar, de repente apareceram várias baleias, tá? Então, isso é um relato pessoal, é quando a pessoa conta uma história real que aconteceu com ela, tá? Daí, depois, nós vamos lá para a página 157, tá? Na página 157, nós vamos ter a interpretação do texto, tá? Nós vamos ter uma atividade oral, quando a gente fala, e a atividade escrita, que nós vamos registrar no livro, tá bom? Então, atividade 1. A história que você leu é um relato pessoal. O relato pessoal conta fatos vividos por quem escreve. O relato que você leu foi feito por Laura Klink, tá? Então, vocês vão lá no textinho de novo, tá? Para localizar as informações, tá? Localize no texto as respostas para estas questões, tá? Letrinha A. O que chegou perto do barco? Tá lá no textinho, né? Lá na historinha. O que apareceu em volta do barco, que foram várias. Vocês vão escrever para pro. B. Onde as meninas estavam, tá? Qual era o local que elas estavam? Letrinha C. Quando o fato aconteceu? Quando aconteceu essa história com elas, tá? Vocês vão ler lá no textinho e vão responder para pro aí na linha que tá na frente de cada questão. Atividade número 2. Marque com um X o quadradinho com a resposta que indica o que aconteceu no relato, lá na história, tá? 3. Agora responda. Por que foi dado o título Sopa de Baleia para esse relato? Por que vocês acham que elas deram esse título para o textinho, para a história lá, tá? Sopa de Baleia. Vocês vão contar para pro por quê.
Na 4. Na atividade 4, vocês vão desenhar como vocês imaginam o que a Laura relatou, o que ela contou, tá? Vocês vão fazer um desenho dessa cena, vão ilustrar essa cena para Pro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Da historinha, porque eu gostei desse relato, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um beijo e muita saudade de vocês.